Shalom, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Para a honra e glória do Criador, nós estamos aqui. Demorei um pouco para entrar porque eu estou tendo problemas com a ferramenta, mas já estou me virando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma live para a honra e glória do Eterno. E hoje é sobre assuntos espirituais. É sobre aquilo que nos importa, que importa para você, né? Muitos de nós já conhecemos todas as linhas escatológicas, já sabemos todas as notícias, mas hoje vamos falar sobre coisas espirituais, sobre algo que realmente pode trazer efeito. Não que a escatologia também não traga efeito, né? Sabe? Mas se a gente estudar a escatologia e não conhecer as coisas básicas, a essência daquilo que Cristo é, aí, né, não tem como, né? Não tem como. Bom, queridos, aqui é o Avraham Shaul, eu falo aqui diretamente de Jerusalém. Estou ao lado aqui da minha amada esposa, Sara Letícia. Tudo bem, amor? Tudo. Shalom, pessoal. Shalom. Tá tudo bem a transmissão? Tá tudo ocorrendo bem? Glória a Deus, glória a Deus. Não tem vinheta, né? Não tem uma coisa mais produzida, né? Então vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Tá tudo bem, né? Glória a Deus. Amados, muita gente tem me questionado, muita gente tem falado comigo, me perguntado, né? Em diversos meios da internet, né? Sobre pecado. Pecado, né? Como parar de pecar? Como saber se eu estou pecando? Né? Como resistir à tentação? Né? Como não dar brecha para a ação do inimigo? Sabe? Enfim, diversas dúvidas, questionamentos. Como eu consigo me comportar diante de Deus, né? E evitar de pecar? Que a palavra fala lá em Isaías 59 que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja bem, o pecado impede de Deus ouvir você, de Deus ter contato com você. Sabia disso? Sabia disso, meu amor? E hoje por aí você vê, né? O cidadão, né? Vive uma vida de libertinagem, vive uma vida de pecado, de mentira, de prostituição. Mas você vê lá na igreja, lá, dando testemunho. Porque Deus me deu esse carro, porque Deus deu a casa, porque eu fiz a campanha lá com o apóstolo, com o bispo e tal, dei o meu dinheiro e Deus me deu aquela casa, aquela mansão,
Deus me deu 10 carros de uma vez só. Pois é. Ah, nossa, Deus me deu empresas, sabe? Deus me deu bens. Deus me deu um emprego maravilhoso, né? Será que é Deus mesmo? Será que realmente é Deus que está dando? Né? Será que realmente é Deus que está fazendo? A palavra fala lá em João capítulo 9, versículo 31. Olha só. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Evangelho de João está confirmando aquilo que Isaías 59 fala. Seus pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. João 9, versículo 31 diz: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, veja bem, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Veja bem, compartilha esse vídeo aí, irmãos, essa live, manda lá para os grupos, né? Nos ajude a ter mais alcance dessa palavra. Agora no Brasil são 3 horas da tarde, né? Aqui em Israel são quase 10 horas da noite. Mas uma coisa interessante, Deus não ouve a pecadores. Apenas quando esse pecador se arrepender e buscar ter uma nova vida. Caso contrário, se o cara vive na prática do pecado, na iniquidade, ele está apartado de Deus. Isso é muito diferente do que o sistema religioso prega. O sistema religioso prega que só se o cara fazer parte lá da igreja lá e der dinheiro, pronto, Deus ouve, Deus faz milagre, Deus abençoa. Isso é teologia de Laodiceia. Laodiceia, a mentalidade de Laodiceia é o seguinte: o cara tem tudo de bom, do melhor, está numa igreja, mas está vivendo no pecado. Ele acha que é abençoado, não tem problema. Eu estou bem, ganho tudo, tenho de tudo na minha vida, supostamente sou abençoado porque o meu pastor, o meu líder fala isso, né? Lucas, fecha essa janela. Acho que não vai adiantar não, vai. É muita sirene essa avenida, gente. É muita sirene. Aqui é a cidade das sirenes. É incrível como um povo aqui gosta de uma sirene. Então, a Bíblia fala: Deus não ouve a pecadores. Quem é o pecador? Aquele que está na prática do pecado. Aquele que vive na carne. E quem vive na carne está morto. A outra também, Lucas.
Só para abafar um pouco. Irmãos, aqui é Jerusalém, a cidade das sirenes, gente. É incrível. Incrível. Como o povo gosta de uma sirene. Buzina, buzina, buzina. Parece que eu tô aqui na Marginal Tietê. Então, queridos, o conceito é esse, bíblico. Se o cidadão está na prática do pecado, está morto para Deus, estando assim, Deus não o ouve. Ele pode ser até abençoado por causa do justo que vive com ele. Por exemplo, uma esposa que é convertida e o marido não é convertido. Então o homem é abençoado por causa da esposa. Você entendeu? Mas a pessoa por si própria, se ela está na prática do pecado, se ela está morta espiritualmente, então nada feito. Por aí falam totalmente diferente, né? Essas igrejas da graça barata, né? Da super graça, hipergraça, eu nem sei o que é isso, né? Eu conheço como nicolaísmo, né? Lá que Apocalipse fala, né? Do nicolaísmo. Nicolau era um líder da época lá que pregava um tipo de mentalidade que é vista hoje, né? Por exemplo, o cara pode pecar à vontade, o cara pode ser adúltero, pode ser ladrão. Ah, mas tá bom, o amor de Deus basta, entendeu? É só ir pra nossa igreja lá e tá beleza, entendeu? O pecado não é empecilho, não é problema, sabe? Então o pecado é a divisão entre o homem e Deus. Com o pecado, never. Adão, quando pecou, desobedeceu a Deus, ele perdeu as vestes de glória. Eu vou fazer live sobre isso, né? O que Adão perdeu, né? Porque o homem pecou e está carente da glória de Deus. Quando Adão pecou, ele perdeu a glória de Deus. Ele se viu nu. E eu vou falar sobre isso com mais detalhes, né? Por que ele esteve nu? Por que ele se viu nu? Porque ele era revestido com a glória de Deus, né? Mas eu vou falar isso com mais detalhes. O que acontece? Então, tá aí. O nicolaísmo, eles pregavam essa libertinagem. Se você não precisa largar o pecado, você não precisa viver santidade, você não precisa se arrepender. Então tá bom do jeito que você tá, entendeu? Deus te ama, entendeu? A graça de Deus te basta. É uma coisa totalmente deturpada. É o que fazem hoje, né? Uma graça mentirosa, uma falsa graça, né? Porque a graça verdadeira de Deus, ela é uma capacitação espiritual para que venhamos a viver de maneira santa, longe do mundo. Tito capítulo 2, né? Versículo 11 e 12, se eu não me engano, né? A graça de Deus é uma capacitação, né? A graça de Deus nos ensina a viver de maneira santa e longe dos padrões do mundo. Essa é a graça de Deus verdadeira. Não é essa graça aí que, mas nós vivemos pela graça, então pode pecar à vontade. Não. Isso aí é nicolaísmo, isso é mentira, engano, né? Agora, muita gente vem até nós falando o seguinte: eu não consigo largar o pecado. Como é que eu consigo me desvencilhar do pecado? Né? Como que eu consigo me arrepender? As pessoas chegam a perguntar o que é arrependimento mesmo. Como é que eu sinto que eu estou arrependido? Não, irmão. O arrependimento não é uma sensação, não é um sentimento. Puxa, eu estou arrependido. Pronto, né? Não é um remédio lá que você pega lá,
pronto, estou arrependido. Não. Entendeu? O arrependimento é um processo. O arrependimento é um processo de amortização do seu velho homem pecaminoso. Arrependimento é um processo de abandono do velho homem, de pecado, de iniquidade. Porque a iniquidade é o quê? Iniquidade é você viver fora da lei de Deus, do padrão moral de Deus, né? A iniquidade, a palavra iniquidade no seu original, né? Ela vem de, o sentido é viver fora da lei de Deus, do padrão moral de Deus, né? As pessoas perguntam, mas como que eu consigo me arrepender, meu irmão? Como eu consigo largar do pecado? Ora, você precisa se arrepender. Se você for ler 1 João capítulo 5, né? Fala do pecado que é para morte e pecado que não é para morte. Sabia? Tem o pecado que é para morte e o pecado que não é para morte. No versículo 17 diz que toda iniquidade é pecado, de 1 João 5. E há pecado que não é para a morte. O pecado, irmãos, que é para a morte, é aquele pecado que você escolhe, decide pecar. É aquele pecado que você matutina, que você pensa. Satanás coloca diante de você a concupiscência. Eu vou explicar sobre concupiscência. O pecado para a morte é quando você tem tempo de escolher, de planejar o pecado. Então você consome, coloca em consumação o pecado. Você o comete. E tem o pecado que não é para a morte, que são as nossas falhas, nossos erros. Por exemplo, você está aqui, né? Eu estou com aqui minha esposa aqui. Puxa vida, né? Hoje eu esqueci de jantar, né? Hoje eu não jantei, mas eu esqueci. Eu esqueci que eu jantei. Mas de repente eu falo para você que eu não jantei. Foi um esquecimento. Eu não planejei aquilo. Um exemplo clássico aí, né? Por exemplo, você está numa via, andando de carro, e o limite de velocidade é 80 km por hora, né? Mas você não vê. Você não enxergou a placa. E de repente você passa pela fiscalização, dá 82 km. E você é multado, você recebe a consequência. Você não sabia, mas você pecou, você falhou, você errou. Você não percebeu. Você se esqueceu, mas você pecou. E isso é pecado que não é para a morte, é falha. Porém, a Bíblia também nos ensina a nos arrepender desses pecados. Sabe? Agora, o pecado para a morte, lá 1 João capítulo 5 também diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca.
Ou seja, Satanás vem até você com a tentação e você aceita o pecado, então você não é nascido de novo. Você cedeu, você perdeu o Espírito de Deus. Sabe? Todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha só, qual é a maior receita para que o maligno não lhe toque? É não pecar. Não pecar para a morte. Porque todo aquele que é nascido de Deus não peca. Você precisa passar por um processo de arrependimento, de abandono de pecado, para nascer de novo, para ser uma nova criatura. Quando você entra num processo de abandono, de arrependimento de pecado, então você nasce de novo, e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. Aí você não peca mais, a não ser que você dê as costas para Deus e aceite e escolha novamente pecar para a morte. E a Bíblia é bem clara que quando nós usufruímos das virtudes do Espírito, quando nós temos experiência com o Espírito de Deus e mesmo assim nós escolhemos pecar, é muito difícil que haja novamente arrependimento. Deixa eu pegar aqui para você. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha só. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram no pecado, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Então veja só que é muito sério isso. Se você nasceu de novo e tem o Espírito Santo de Deus, se você abandona tudo isso e volta ao pecado, escolhe pecar, você não apenas deslizou, não falhou, mas você escolhe pecar. Satanás apresentou para você a concupiscência, ele tentou, e você caiu no pecado. Então, irmão, olha, é muito difícil. É muito difícil. É praticamente impossível que você consiga ser novamente iluminado. Sabe? É por isso que a mensagem de arrependimento que nós temos pregado, meu amor, é imprescindível, meu irmão. As pessoas ficam furiosas, ficam bravas porque nós pregamos arrependimento. Olha só como é importante arrependimento, porque em pecado jamais você vai se achegar a Deus. Sem santidade ninguém verás a Deus. Como que você vai ser salvo se você está em pecado? Como que você vai ser salvo e ver a Deus se você tem pecado? Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus não ouve a pecadores. Irmão Marcos, então como eu consigo me arrepender? Como que eu consigo, me safar das tentações? Irmão, eu digo uma coisa. Eu quero primeiramente também Primeiro João capítulo 3, nossa, João estraçalha aqui também. Ele estraçalha
Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Yeshua, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. Porque assim como o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Você percebe bem que João fala que é um processo contínuo? É um processo contínuo. Qualquer que nele tenha essa esperança, ou seja, qual a esperança que João está falando? Da vinda de Yeshua. Qualquer um que tenha a esperança da vinda dele, se submete a um processo de purificação constante. Você está entendendo? Qualquer que nele tenha essa esperança, ou seja, a esperança da vinda dele, porque quando ele vier nós seremos manifestados como ele é, ou seja, nós vamos receber corpos novos, corpos glorificados, e nós vamos ter a mesma unção, a mesma santidade, o mesmo poder, a mesma pureza, a mesma glória que Yeshua tem, a mesma presença de Deus. Então quando ele vier, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, vive num processo de purificação. 1 João capítulo 3, versículo 3. Assim como ele também é puro. Mas aí, ó o versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. O que é iniquidade? O sentido, o significado é viver fora da lei, é aversão à lei de Deus. Versículo 6. Porque qualquer que permanece nele, em Cristo, não peca, é nascido de novo. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Versículo 7. Não, peraí, eu acho que eu pulei aqui. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Se eu vivo no pecado, meu irmão, eu estou rejeitando a Cristo. Se eu vivo na prática constante do pecado de forma deliberada, eu rejeito a Cristo. Eu estou rejeitando aquilo que Yeshua fez na cruz do Calvário. Você entendeu? Ele se manifestou para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não o viu e nem conheceu. Ou seja, João está se referindo aqui ao pecado deliberativo. Ao pecado deliberado. O pecado que é para a morte. É quando o camarada escolhe pecar. Se o camarada escolhe pecar, ele rejeita a voz do Espírito e ele escolhe pecar, então, meu filho, já era. Mas calma. Qualquer que permanece nele não peca, ok? Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, em outras versões, quem pratica o pecado é de Gabriel, é do Miguel, é do apóstolo Paulo. Não. Versículo 8. Quem comete o pecado, quem pratica o pecado é do diabo. O pecado deliberado, o pecado, aquele que o camarada tem tempo de decidir, tem tempo de escolher, e ele peca, ele se rende à tentação. Quem pratica esse tipo de pecado é do diabo, que ele já rejeitou o sacrifício de Cristo, porque ele veio para tirar os nossos pecados.
Se você escolhe pecar, viver no pecado, você já rejeitou isso. Sabe? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como que eu vou ser de Cristo se eu estou confrontando a Cristo? Se eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo? Através da prática deliberada do pecado. Se Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, que é a iniquidade, que é o pecado, como é que eu vou ser de Cristo praticando o pecado de forma deliberada? Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. O camarada se batizou, apesar que se batizou, às vezes se batiza, toma banho de água só, não tem abandono de pecado, né? Aí ele fica um ano no templo lá e de repente se desvia, vai embora. Ninguém sabe por quê. Por quê? Porque não aprendeu. O líder de lá, o pastor, não ensinou. O próprio pastor de lá aprende errado. Eu uma vez aprendi errado, quando eu era menino, na denominação que eu fazia parte. Sabe? Ah, irmão, mas você está falando de pecado. Claro, tem que falar, meu. Tem que falar. Como que eu vou largar o pecado se eu não sei como? Se eu não sei as formas, as ferramentas que eu tenho, o conhecimento. Aí o camarada que vive pecado, igual você estava lendo lá em Romanos, né? Quem vive no pecado é condenado pela lei. Né, meu amor? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, Romanos 7, né? Capítulo 7, do versículo 7 até o fim. Se nós pegássemos essa leitura para realizar, para fazer, nós percebemos que pelo mandamento e pela lei, o pecado ele se torna conhecido. E a graça que vem com Cristo nos capacita a cumprir a lei. Porém, todo aquele que rejeita a graça, ele cai para a lei. É. E a lei é peso. O camarada que rejeita a graça e cai na lei, né? Ele, né? Não queria cortar você, mas ele colhe todas as maldições lá de Deuteronômio, né? Exatamente. A graça de Cristo, ela nos capacita para cumprir a lei. Para estar dentro da lei. Cristo veio para cumprir a lei, não para nos tirar do compromisso de seguir as leis de Deus, mas para nos dispensar a graça, para nos capacitar a cumprir a lei. Porque a lei é a linguagem, é o código moral de Deus. Exatamente. E a graça nos capacita a estar encaixado naquilo. Exatamente. Através de Cristo. Pela lei, torna-se conhecido o pecado e o pecado nos mata. E pela graça de Cristo, achamos vida. Um exemplo. O pecado não é você não conhecer o nome, mas é você negar a prática do caráter do nome de Cristo. Esse é um pecado. O pecado não é você chamar Deus para o todo soberano quando ele realmente tem um nome e nós conhecemos o nome. O pecado é você chamar de Deus e ser um hipócrita. Esse é um pecado que mata. Os judeus até praticam, né? Os judeus que não têm Cristo. O falso religioso, né?
Aí entra outro pecado também, aqueles que conhecem do nome e não praticam nem no caráter nem na língua, porque querem continuar com as vossas mordomias. Estes também. Eles não são justificados pela fé, diferentemente daqueles que conhecem o nome e o caráter, não conhecem o nome da língua pela qual Cristo e Deus é chamado, Adonai, o nome verdadeiro. Mas não tem o Shem. Mas não tem o Hashem. aqueles que têm o Hashem, o caráter, mas não conhecem o verdadeiro nome e o praticam, são justificados pela fé. Mas aqueles que conhecem tanto do nome e tanto do caráter e não têm e não procuram seguir o caráter, esses estão condenados pela lei. Isso é um exemplo, né? É só um exemplo. Porque vamos lá para Romanos, né? Em suma, se você vive na prática deliberada do pecado, você escolheu pecar, né? O Senhor não te ouve mais. Mas é pela lei que nós tomamos conhecimento daquilo que é pecado ou não. E se eu rejeitei a graça de Deus, aceitando praticar o pecado, eu caio na graça e sou condenado pela lei. Porque é pela lei que eu tomo conhecimento daquilo que é pecado ou não. E se eu vivo na prática do pecado, então eu sou condenado e eu sou maldito por toda aquela relação de maldições que é descrita lá em Deuteronômio. Olha só, meus irmãos. Ou seja, ao judeu, ao gentil, que não tem Cristo, não tem a graça, mas o peso da lei. Por isso que, acho que foi o apóstolo Paulo fala que Cristo nos libertou da maldição da lei. Não é porque a lei é maldita, de forma alguma. Paulo também fala que a lei é boa, porque é através da lei que nós tomamos conhecimento daquilo que é pecado ou não. Exatamente. Mas, né? Cristo nos libertou da maldição da lei, porque através do sacrifício de Cristo, nós podemos hoje ser nova criatura através da graça de Deus. Exato. Mas, se a gente vive na prática do pecado, então nós estamos debaixo da maldição da lei lá de Deuteronômio, acho que Deuteronômio 25, né? Se eu não me engano. Né? Das bênçãos e maldições. Não sei se você já um dia leu Deuteronômio, Deuteronômio, eu não, acho que é 25. Não é 25. 28 e 29. Deuteronômio 29. Lá está claro que na época do povo de Israel, Deus determinou: se vocês não andarem conforme a minha lei, então vocês vão colher maldição tal. Aí veio Yeshua, Cordeiro Pascual. o Cordeiro, ele se fez maldito em nosso lugar, ele nos redimiu. E todo aquele que se arrepende é purificado e se torna nova criatura. Então, a graça de Deus revelada através de Cristo nos capacita a vivermos o padrão moral de Deus. Caso contrário, se você rejeitar a graça de Deus, você cai da graça e passa a colher todas as maldições que está na lei, Deuteronômio 29. Porque você rejeitou a Cristo, rejeitou o Cordeiro.
Porque você rejeitou a graça de Deus, que é a capacitação do Espírito para viver padronizado nessa moral, na moral de Deus. Vocês entenderam? Então, obrigado, amorzinho, por ter dado esse adendo, né? Vocês entenderam? Então vamos lá voltar. 1 João capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, tá vendo? Se você se arrependeu e nasceu de novo, nasceu de Deus, você não pode pecar, a não ser que você fale, a não ser que é alguma coisa, igual eu já falei, né? Puxa, Luquinha, você tem 70 quilos. Não, eu tenho 66, né? E eu saí por aí falando que, né, é só um exemplo, falei pra Jerusalém inteira que Lucas tinha 70 quilos, mas ele tem 66. Eu acabei, né, mentindo, falando uma inverdade, sabe? Ou seja, né, não foi um pecado para a morte. Eu me enganei. Você entendeu? Eu me enganei. Eu tenho que me arrepender, sabe? Eu tenho que me arrepender. Ou, por exemplo, você tá... Dou novamente o exemplo do carro, né? Você tá com aquela pressa, você vai numa farmácia, você tá doente, tá com problema do estômago assim, e aquela coisa, e você corre pra farmácia, bota o carro, estaciona o carro em qualquer lugar e entra na farmácia para comprar o remédio. Aí quando você volta, tem a polícia lá, multando você. Mas por que eu tô sendo multado? É porque você colocou numa vaga de idoso, de deficiente. Ah, mas eu tava muito doente, eu tinha que colocar o carro em qualquer lugar. Não, você descumpriu a lei. Mas assim, foi de uma forma, né? Eu não percebi. Você não percebeu, mas você pecou. Não é um pecado para a morte, mas você falhou. Você entendeu? Vocês entenderam a diferença? Né? Nisso são manifestos os filhos de Deus. Isso aqui é 1 João 3, agora versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, ó. Olha só. É, meu. Olha só que importante. Ah, meu irmão. Então como que eu faço para não pecar, irmão Lucas? Como que eu faço? Você se lembra quando eu li aqui? 1 João 3. Se eu tenho a esperança de salvação, se eu tenho a esperança da vinda de Cristo, quando Ele vier, eu me tornar parecido com Ele, quem tem essa esperança, né? E qualquer que nele tenha essa esperança, né? A esperança da sua vinda, purifica-se a si mesmo. Irmãos, vou te falar uma coisa. Isso é experiência minha. Quer resistir ao pecado? Porque a Bíblia fala, né? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe como que você resiste ao pecado, ao diabo? Né? Se arrependendo. Ah, poxa, irmão Marcos, mas já me arrependi, eu já orei lá, dobrei meus joelhos, já pedi perdão. Isso é o início, irmãos. A oração de arrependimento e perdão é o início. É o momento de você se humilhar, confessar os seus pecados ao Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre você.
Mas para você não voltar a pecar, eu até quero ler aqui, ó. Fala das concupiscências, né? Como eu falei, tem o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. O pecado para a morte é o quê? É quando você é tentado pelas concupiscências. Quero falar de concupiscências agora. Eu vou falar daqui a pouco sobre como resistir, né? Sobre arrependimento. A concupiscência, o que é concupiscência? Concupiscência é todo pecado que você já caiu. A Bíblia fala, ó, cada um é tentado. Cadê? Versículo 12 de 1 Tiago, de Tiago 1. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado sendo consumado gera morte. A concupiscência, meu irmão, é aquilo que você já caiu no passado e se reergueu. O inimigo conhece isso. O diabo conhece isso. Então ele pega o teu passado, onde você já falhou, onde você já caiu, ele pega isso e volta a te tentar. Volta a atacar a sua mente. Entendeu? Na expectativa de você acatar aquilo e começar a maquinar o pecado. Por exemplo, o homem que já adulterou. Ele se arrependeu, orou, pediu perdão, chorou, confessou seus pecados, foi tratado, largou aquilo. Mas o passado ficou. E o diabo sabe disso. Você entendeu? Ele é o acusador, não é verdade? O diabo ele tem uma ficha sobre você e ele quer pegar os teus pontos negativos, as tuas falhas, para poder jogar na tua cara. Então, por exemplo, o cara que já adulterou, se arrependeu, ok, mas o inimigo vai lá, tipo, o cara tá no meio da rua, né? Passa uma moça lá bonita, né? A moça passa assim tal, mas o rapaz ele não presta atenção. Mas o diabo vai lá, fabrica uma imagem baseada na concupiscência, naquilo que ele já caiu, e lança na mente do cara. Como se estivesse pescando, sabe? Esperando o cara morder a isca. Se o cara morder a isca, então aquele pensamento lançado pelo inimigo vai o quê? Vai inundar a mente dele. E ele vai começar a pensar, a matutinar naquilo e a maquinar o pecado. Concupiscência. O diabo usou a concupiscência, ou seja, aquilo que ele já caiu, que no caso era o pecado de prostituição, de adultério. Pode ser masturbação. Por exemplo, o cara via pornografia e se arrependeu e largou, mas o inimigo fica lá lançando, sabe? O inimigo fica lançando, usando a concupiscência.
O cara já abandonou aquilo, já abandonou aquele pecado, mas o inimigo fica lá tentando, usando, né, o seu passado, esperando o cidadão abocanhar aquilo, permitir que aquele pensamento entre na tua mente, esperando o cidadão abrir o computador, meu irmão, para poder acessar o site e voltar a ver. Hoje tem celular, né? Mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. Antigamente o cara tinha que comprar revista. Hoje não, tá lá no celular. Irmão Marcos, como que eu faço então para sair dessa? Como que eu faço então para poder resistir ao inimigo? Irmãos, como nós lemos então, voltando, 1 João 3, se você tem a expectativa, se você tem a esperança da vinda de Cristo, se você espera que quando Cristo vier, você vai se tornar como Ele, então você tem que se submeter ao quê? Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Todo aquele que tem essa esperança, para poder resistir ao pecado, à tentação das suas concupiscências, o que você deve fazer? Você deve viver num processo de purificação. Viver num processo de arrependimento. Irmãos, arrependimento é um processo contínuo. Não é somente uma oração, tá lá, aí eu peço perdão, eu choro um pouco, papapá. O cara aguenta lá 3 dias e volta pro pecado. Aí não. A oração de confissão de pecados, de perdão, é o início. É quando você se humilha diante de Deus. Às vezes você tem que, né? Eu já vi pessoas confessando o seu pecado no meio da congregação. Porque a Bíblia fala que nós temos que confessar os pecados uns aos outros. Temos que dividir, compartilhar as nossas fraquezas, as nossas necessidades uns aos outros. Muitas vezes, né? Você tem um irmão, você tem um líder, um evangelista, um pastor, que você compartilha. Olha, pastor, olha, fulano de tal, né? Eu tenho tal problema na minha vida. Como eu tenho recebido e-mails. A mensagem de hoje é para esses irmãos. Sabe? Arrependimento, purificação é um processo diário, contínuo. Por isso, irmãos, que aqui nós motivamos os irmãos a ter relacionamento com Deus, vida de oração, busca pela presença de Deus. Davi, rei Davi, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus, ele vivia num constante arrependimento. Ele ansiava pela glória de Deus, igual eu falei ontem lá na ceia de Shabá, sabe? Deus, Ele ama quem insiste, quem busca pela presença dEle, pela santidade, quem insiste em viver santidade e quem insiste ser visitado, ser cheio por sua glória. Deus ama isso e usa, sabia? Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não, Deus, tá certo? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não chama lá o cara que tá... O cara é apóstolo, né? Visitou o Japão, tá. Pronto, já foi chamado. Ele está lá no canto dele. Está lá sendo usado lá onde ele está.
Quando Yeshua chamou os discípulos, ele chamou discípulos santos? Não. Ele chamou discípulos para o quê? Para tratá-los. Sabe? Deus te chamou para te tratar, meu irmão. Às vezes eu recebo contato assim, né? Ah, meu irmão, eu me sinto um nada, eu me sinto um lixo. Eu não consigo fugir desse pensamento. Irmão, Deus te chamou para ser tratado. O que nós não devemos fazer é fazer vista grossa com o pecado. Achar que Deus permite, se agrada com uma vida de pecado. Não. A graça de Deus já é para isso. É para te tratar. Tito capítulo 2 lá fala: a graça de Deus te capacita, te ensina a viver de maneira santa, longe dos prazeres do mundo e coisa e tal. Enquanto você estiver nessa terra, meu irmão, você passa por um constante processo de purificação. Como 1 João 3 fala: quem tem a esperança da vinda de Cristo em se tornar como Ele é, purifica-se a si mesmo. É constante, meu irmão. O arrependimento é uma situação constante. Mas, irmão, mais uma vez vou te perguntar: como que eu consigo parar de pecar? Essa é a resposta. É se arrependendo. Porque arrependimento é um processo constante. Se você tem intimidade com Deus e você está num processo constante de arrependimento, você não dá lugar ao pecado. E o arrependimento, irmão, não é só oração, é mudança de vida, é mudança de rotina. Quem um dia caiu na pornografia e parou, mas está sendo tentado, muda de rotina. Isso é arrependimento. É mudança de vida, de rotina. Bloqueia os sites que você acessava. Ou então joga fora. Celular, usa só para trabalhar. Fuja da aparência do mal. Arrependimento é um processo contínuo. E esse processo consiste em mudança de vida, de rotina constante, de comportamento. Essa é a resposta, meu irmão. Você quer parar de pecar, quer parar de, tentado, você vai acabar sendo tentado. Mas se você está numa outra rotina, se você está num comportamento diferente, num dia a dia diferente, se você está no processo de arrependimento, você não vai cair. Vocês entenderam, meu irmão? Como que eu consigo largar o pecado? Como eu consigo resistir ao pecado? É estando em arrependimento. Num processo de arrependimento. Num processo de mudança de rotina. Ah, irmão Marcos, por que você consegue enxergar a glória de Deus? Porque você tem intimidade assim com Deus, enxerga a presença de Deus, tem experiência sobrenatural. Porque eu mudei a minha rotina, porque eu mudei o meu comportamento. Por quê? Porque eu comecei a alimentar aquilo que mais me importava. O que você se importa mais? Você entendeu? Você começa a dar atenção àquilo que mais te importa, àquilo que você mais ama. Sabe? Eu tenho a minha esposa, eu a amo, então eu dou tempo a ela. Sabe? É o meu amorzinho. Quando você ama algo,
ou alguém, você dá o que? Tempo àquilo, ou a ela, ou a ele. Num casamento, quando um não dá tempo ao outro, aí é difícil. Sabe? Se você ama a Deus, você vai dar proeminência a Deus. Ouça bem. Não é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de tudo? Né? Por quê? Por que Deus falou aquilo? Por que mandamento? Por que Cristo falou aquilo? Porque é bonitinho. Porque é lindinho. Né? Ah, não. Ah, porque, ou então porque Deus tem necessidade de ser amado. Aí me amem, por favor. Não, meus irmãos. Porque se você ama a Deus, você vai dar tempo, proeminência a Ele. Você vai tomar o teu tempo com Deus. Você vai gastar horas do teu dia com Deus. Tem gente que não consegue orar por 10 minutos. Por quê? Porque não amam a Deus. Ah, irmão, mas eu não sei orar. Irmão, senta na beira da tua cama e olha para cima e começa a falar: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és tremendo. Olha para mim, Senhor, por favor. Eu clamo a Ti, Senhor. Começa a conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Leia a Bíblia. Ore a Bíblia. Não é reza. E outra, não é só oração. Você vai gastar teu período também pregando o Evangelho. Você vai começar a desenvolver, a praticar aquilo que Cristo ensinou. Você percebe que uma coisa leva a outra? Tá percebendo? Não é só gravar vídeo aqui de escatologia, não. Aí, meu Marcos, estou com um canal agora aberto para a pregação do Evangelho. Amém. Você está pregando pela internet? Amém. Mas não é só isso. Quer largar o pecado? Quer fugir da tentação? Então você tem que viver num processo de arrependimento constante. E para isso, você precisa ter uma rotina fundamentada em Deus. Pega 2 cachorros. Um cachorro você só dá pão velho. E para outro cachorro você dá carne, você dá comida forte, se alimenta bem. Depois de um mês, vai ver o que é. Um cachorro tá magro, doente, desnutrido. O outro cachorro tá forte, né? Forte. Quem você tem alimentado mais? A tua carne ou o teu espírito? A nossa carne, irmão, tem que estar amortizada. Porque a carne e o espírito, se confrontam. Estão guerreando um contra o outro. A quem você tem alimentado? A carne ou o espírito? Você tem vivido uma rotina espiritual com as coisas de Deus? Ou então tem vivido pela carne? Está distraído com as coisas do mundo, com as coisas dessa vida. Irmãos, por isso que a gente prega sobre renúncia, prega sobre fugir das futilidades desse mundo, fugir, sabe, das distrações. A gente não prega essas coisas porque é bonitinho, é porque está na moda. É porque uma coisa leva a outra, irmãos. Se você, como diz João, 1 João 3, versículo 3, né? Versículo 2. Nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestamos como havemos de ser.
mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando ele vier buscar os seus escolhidos, nós seremos como ele. Nós teremos corpos glorificados, nós seremos cheios de poder e de glória. E qualquer um que tenha essa esperança de quando ele vir se tornar semelhante a ele, agora, hoje, purifica-se a si mesmo. Se submete a um processo de santificação, de santidade, de arrependimento. Arrependimento é um estilo de vida, é um processo constante. É a amortização da carne, é mudança de rotina. Metanoia, mudança de mentalidade. Você entendeu? Não vai atrás desse judaísmo barato, não. Ah, é techuvá. O que é techuvá? Né? Não, você tem que se tornar semelhante a Cristo, não semelhante a rabinos. Sabe? Então, é hora, irmãos. A palavra fala que quem está santo se santifique mais. Puxa vida! A Bíblia não fala quem é santo que tá bom, já chegou no ápice. Não, Apocalipse, né? Aquele que está santo, que se santifique mais, mas aquele que está sujo, que se suje mais. E assim, dessa forma, é feita o quê? A ceifa. Um e o outro vai se separando ainda mais. Já percebeu? Já percebeu isso na tua casa, na tua família? Onde você está, ou até na igreja? Que aquele que está em relacionamento com Deus, aquele que está buscando santidade, aquele que está buscando a glória de Deus, aquele que, quando você chega no templo, na congregação, sempre está com olhos marejados por chorar na presença de Deus. Eles sabem, né? Se eu começar a contar um pouquinho das coisas de Deus, eu já começo a marejar os olhos, já começo a soluçar. Sabe, irmãos? Porque eu fui marcado pela presença de Deus. Quando eu falo sobre algo, é porque eu experimentei. No meu corpo espiritual existem marcas. As marcas de Cristo. Ela também. Mas acho que eu sou mais velhinho nisso, né? No meu corpo espiritual há marcas. Eu tenho uma história, ela tem uma história. É tão ruim um cara que está dentro de um templo, de uma denominação, o cara não tem história. Pergunta para ele, você já pregou o evangelho em algum lugar? Nunca. Já pregou o evangelho pro teu vizinho? Ai, não. O cara não tem história. O cara fica o dia inteiro num celular, nas inutilidades, volta do serviço, não alimenta o espírito, não busca o Senhor. Eu sei que às vezes o corpo ele não suporta, o corpo ele não aguenta, sabe? Às vezes a pessoa ela trabalha, estuda, né? E não suporta, apesar que, pelo amor de Deus, né? Já estamos no final dos tempos, fica estudando para ter diploma. Oh, meu irmão, não, vai. Caixa, para com isso, vai. Trabalha só para ter o sustento e pronto, né? Para ter o pão de cada dia e... Porque tem gente que passa 20 anos da sua vida estudando,
fazendo universidade, preciso ser chamado de doutor, preciso ser chamado de ter 50 diplomas. Não, porque eu preciso pensar sobre o meu futuro, né? Comer do bom, do melhor. Um dia todos os cidadãos da Terra vão ter que fazer uma grande escolha na vida. Seus cargos junto com o anticristo ou Yeshua? Irmãos, o anticristo já está aí, a marca da besta já está aí. Sabe, olha, se você está empenhado a ser alguém nesse mundo, eu te recomendo a parar com isso. Sabe? Eu te recomendo a parar, sabe? Trabalha para ter o pão, trabalha para ter o suficiente para você e para dar para alguém. Sabe, a verdadeira prosperidade bíblica, eu aprendi um dia. Qual é a verdadeira prosperidade bíblica? É ter o suficiente para você e sua família, alimento, e também para dar a alguém. Você entendeu? É ter suficiente para si e para dar para alguém. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Entendeu? Você tem a tua comida, tua panela de feijão com arroz, né? Você, sua esposa e os seus 2 filhos comem naquela panela, mas sempre tem um pouco para mais uma, mais 2 pessoas, para dar de comer a alguém. Essa é a prosperidade bíblica. Sabe? Então, para. Vocês entenderam, irmãos, acerca do pecado? Como largar o pecado, como abandonar o pecado, como resistir ao pecado. O diabo ele vai tentar mexer, ele vai usar a concupiscência, vai usar onde você já caiu. Mas querido, a resposta é arrependimento constante. Relacionamento com Deus é você viver numa mudança de rotina, de caráter, de mentalidade constante, todos os dias. Sabe? É estar purificando a si mesmo. Se você tem a esperança de que quando ele vier você vai se tornar semelhante a ele, purifique-se a si mesmo. Quem é santo que se santifique mais, quem é sujo que se suje mais. Você tem que viver numa prática de santificação, numa rotina de santificação, e só assim você vai resistir à tentação. Isso é submissão ao Senhor. Quem vive submisso ao Senhor, à vontade de Deus, vive nesse processo. Fechando aqui, eu quero fechar com um texto que eu leio desde quando eu era criança. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 5 já é maravilhoso. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha aqui, ó. Quase meia-noite. Meia-noite, tempo de trevas. Yeshua virá como um ladrão na noite. Ou seja, como alguém, né, que vem repentinamente em um tempo de trevas, de escuridão, da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Que a gente tem visto aí, né? Como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você percebeu? A noite trevas. O apóstolo Paulo tinha dito já, né? Não, ele vai dizer agora, ó.
Versículo 6: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejam sóbrios. Sóbrios é o contrário de embriagado. Versículo 7: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, das trevas. Você entendeu? Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios. O que Paulo está falando acerca aqui da embriaguez e da sobriedade? Embriaguez é quando você está distraído. Distraídos com as coisas do mundo, distraído com os entretenimentos, distraídos em o que você vai usar, o que você vai deixar de comprar, o que você vai possuir, distraído com as coisas do mundo, você está embriagado. E os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Paulo fala sobre duas pessoas aqui, sobre dois tipos: aqueles que estão dormindo e aqueles que estão distraídos. Mas nós que somos do dia, da luz, sejamos sóbrios, ou seja, não distraídos, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete, olha só o que ele está dizendo aqui, a esperança da salvação. O que João fala lá sobre a esperança, né? Se você tem a esperança de, quando ele vier, você tem a esperança de se tornar semelhante a ele, você o quê? Purifica-se a si mesmo. Você vive no processo de purificação, de santificação, de arrependimento. Porque se você está nesse processo constante, você não vai dar lugar ao diabo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por meio do nosso Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos os outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. E rogo-vos, irmãos, que... né? Aí vai, né? Reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, né? Paulo dá aquelas orientações à igreja de Tessalônica, né? Admoestais os desordeiros, os que têm pouco ânimo, sustentai os fracos, sejais pacientes para com todos, ninguém responda mal por mal, siga o bem, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, olha lá, orai sem cessar, versículo 17, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, não extinguais o espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bom, abstém-vos de toda a aparência do mal. Olha, a aparência do mal também é comportamental, irmãos, não está falando sobre roupa aqui, está falando sobre roupa, mas aqui é comportamental também. Entendeu? Ai, mas o irmão está usando a irmã está usando calça comprida. E aquele que fala, e o próprio cidadão que fala isso, né? Tá lá, dando mau testemunho muitas vezes, né? Aí o versículo 23, né? Eu leio isso aqui desde quando eu sou criança. Desde quando eu sou criança, não. Desde quando eu era criança, né? Tô aqui velho já, por quase 40 anos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para o quê? Para a vinda do nosso Yeshua HaMashiach. Você percebeu aqui também, Paulo? Conserve-se irrepreensíveis para a vinda de Yeshua. Conserve-se irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? É aquele que você não encontra repreensão. É aquele que tu pega a palavra assim,
Poxa, não encontro repreensão. Não dá para repreender o Lucas, né? Ele é fiel ao Senhor. Ele está praticando a palavra. Não seja alvo de repreensão, irmãos. Eu conheço crente que é pior do que ímpio. Conheço pastor que é pior do que ímpio. Enquanto tem ímpio que é muitas vezes justo, pastor ladrão, adúltero. Eu já trabalhei em escritório de pastor pilantra, que dava golpe em cliente, pastor de igreja gigante. É repreensível, sabe? Não será salvo, porque ele, qualquer um que conhece a palavra, repreende ele, sabe? Busca uma água para mim. Então, queridos, acho que não tem aqui. Amados, eu creio que hoje foi muito útil. Eu sinto que essa palavra foi muito útil, porque nós todos precisamos, sabe? Nós todos precisamos disso. Precisamos passar por viver. Obrigado, Lucas. Dou graças, Senhor. Precisamos viver constantemente num processo de arrependimento, de santificação, enquanto estamos nessa terra. Só assim nós vamos, o quê? Conseguir resistir às tentações. A palavra fala que quem roubava, que não roube mais. Quem se prostituía, não se prostituía mais. Isso é mudança de comportamento. É mudança de vida. Arrependimento é mudança de comportamento. É mudança de rotina. E você tem que passar por isso todos os dias. Porque senão o inimigo vem. Você entendeu? Tá bom? Que Deus abençoe, né? Corta essa barba, né? Mas olha, tem cada crente cabeça oca, vou falar assim mesmo, que só olha a aparência. São hipócritas religiosos, sabe? Que só olham a aparência das pessoas. Olha, o irmão tá com cabelo grande, tá com barba. Coitado de Cristo na mão de vocês. Eu creio que se Yeshua viesse, voltasse à terra, vocês iriam açoitá-lo de novo. Sabe? Deus tenha misericórdia da vida de vocês. São crentes porcos. A aparência, ela revela o que está no teu coração. A Bíblia ela é contra a sensualidade. A Bíblia é contra a vaidade demasiada. O que tem de crente metrosexual, esses crentes aí engravatadinho, aquela coisa, e é metrosexual, sabe? Faz desenho na sobrancelha assim, se maquia mais do que mulher. Eu conheço as igrejas, meu irmão. Eu já passei por muito lugar, sabe? Então é cada comentário aqui. Olha, se Yeshua voltasse à terra, ele seria açoitado e crucificado novamente por vocês. Vocês são uma vergonha. Vocês são um desserviço para a nação e para o mundo, sabe? Eu não tenho papas na língua. Pode ser pastor, pode ser vice-presidente de denominação, pode ser quem for. Pode se achar profeta, bispo. Se você não nascer de novo, todos esses títulos são lixo. Sabe?
E agora nós estamos aqui numa situação, nos expondo por amor a Cristo, e o que a gente recebe de ataque de crente é uma pouca vergonha. Nós estamos aqui anunciando Yeshua, pregando o Evangelho, e tem crente perseguindo a gente, xingando a gente, gente que se denomina crente. Vocês são porcos. Porcos. Olha, é uma vergonha. Vocês são um desserviço para o planeta Terra. Nem pregar arrependimento eu quero pregar para vocês, porque é pérola jogada aos porcos. Vocês não têm a luz do Espírito Santo. Entendeu? São fariseus, são sepulcros caiados. Não tem mais amizade com Deus. Entendeu? Turma-se com essa. Entendeu? Tá? Deus abençoe vocês, tá bom? Eu creio que essa palavra de hoje teve uma utilidade, né? Muitas pessoas me mandando mensagem por causa do pecado, por causa que não consegue largar pecado. O cidadão está na igreja, está tocando um instrumento no púlpito da igreja, e está na masturbação, está na pornografia, na fornicação, sabe? É uma pouca vergonha, vergonhoso, sabe? É uma vergonha. Irmãos, eu já saí de igrejas porque era proibido pregar o Evangelho, sabe? Era uma vergonha, gente, uma vergonha, sabe? Então, irmãos, parem de ir até linhas mirabolantes, explicações mirabolantes na internet. Muitas vezes as pessoas ficam estudando coisas mirabolantes pela internet que não são bíblicas, enquanto isso estão imaturas na fé, não sabem o essencial de Cristo. Entendeu? O que tem de profetada, de mulher, dessas profetadas aí que dá gira, salta, sapatinho de fogo, mas quando chega em casa é uma prostituta. Uma vez eu fui pregar numa igreja, irmãos, e o pastor me proibiu de subir no púlpito, porque eu não estava de terno e gravata. Irmãos, é aquela coisa, né? Era aquela igreja, aquele templo que se tiver 50 pessoas, as 50 pessoas dão palavra. E o pastor me deixou por último. Cara, aí pegou o microfone lá, umas mulheres profetizas. Mas, cara, dava pra ver o corpo dela, cara. Sabe? A roupa dela não mantinha o corpo dela. Sabe? Rodopiando, sapateando e trazer para a vista da igreja, do povo. Era uma vergonha. Era uma vergonha. Eu não conseguia olhar para frente, cara. Eu não conseguia olhar para frente. Porque não é uma coisa assim que você tem que forçar para ver. Não. Era transparente o negócio. E lá profetizando, Shekalambalatalaia, não sei o que lá. É um churume espiritual. Tem lugares, templos aí, garagens de evangélicas que são um churume de lixo espiritual. Estão muito longe de Cristo. Eu não sou contra as pessoas, né, se reunirem, os irmãos se reunirem para poder orar, para poder louvar, para poder estudar a palavra, se reunir na sala de casa, se reunir numa garanjinha, se reunir num lugar, numa praça. Você entendeu?
O problema não é tanto a pedra. Se você idolatrar pedra, aí sim é o problema. O problema é o coração das pessoas. O problema é que as pessoas não estão convertidas verdadeiramente. Entendeu? Era vergonhoso. Era vergonhoso. Aí o pastor me deu o microfone 15 minutos. Ele me tratava como o preletor do dia. Aí no final deu 15 minutos. Por quê? Porque eu estava sem terno e gravata. Cara, você imagina, né? 15 minutos o que eu tinha para falar para um lugar desse, né? Ah, irmão, é cada experiência, cara. E aqui nós estamos em Jerusalém, é uma experiência nova. É um momento novo. Sabe, irmãos, nós estamos aqui nessa missão em Israel, em Jerusalém, anunciando Yeshua, pregando arrependimento. Ah, irmão, por que fica pregando arrependimento aí? Por quê? Porque a graça de Deus te capacita a viver numa vida constante de arrependimento, meu irmãozinho. Por isso que nós pregamos arrependimento. Mas tem gente que é tão zero no conhecimento de Deus, na palavra, gente que se diz evangélica crente, que defende com unhas e dentes político, idolatra político, mas o conhecimento de Deus é zero. É uma vergonha. Sabe? Uma vergonha. Se considera o coração. Tirar a carnalidade. Então nós estamos aqui em Jerusalém pregando arrependimento, pregando Yeshua, sabe? E o que Deus manda falar, a gente fala, sabe? A gente não tá nem aí com a crítica, com a opinião. Não nem aí, cara. Não nem aí. Nossos olhos é pro reino de Deus. É testemunhar a Yeshua e pregar arrependimento. É uma missão árdua. Então, irmãos, se vocês quiserem ajudar, quiserem contribuir com essa missão pelo Pix, né? Fiquem à vontade, tá bom? Cadê? Coloca o Pix aí, amorzinho. O Pix da... Não, irmão, só põe o Pix só, e-mail. mpdg@gmail.com. Eu já tô falando. Tá? Se você sentir no coração, sentir no espírito de nos ajudar, né? Mande pelo Pix, tá bom? mpdg@gmail.com, tá bom? Não, amor. Tá? Ó, vou mandar aqui pelo mpdg. Tá? mpdg@gmail.com, tá bom? E não é obrigado, eu não estou vendendo nada, tá? E é isso aí, tá bom? Deus os abençoe, tá? Obrigado a todos os irmãos que têm orado por nós, né? Aos irmãos que têm contribuído, que têm apoiado esse trabalho, tá? Aqui em Jerusalém já são 11 horas da noite, tá bom? Nós estamos aqui na cara do gol, no marco zero, no olho do furacão, entendeu? Do lado do Monte do Templo, sabe? E estamos aqui com uma missão, entendeu? Tá? Deus abençoe, tá bom? O Pix é mpdgweb@gmail.com. M de Maria, P de Paulo, D de dado, G de gato, web@gmail.com. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Fala o e-mail que quiser encaminhar, quem
É o mesmo e-mail. É o mesmo e-mail do Pix. Tá bom? Quem gostaria de falar conosco, tem alguma coisa que gostaria de compartilhar, de perguntar, pode estar encaminhando um e-mail e nós estaremos respondendo. Talvez demore um pouco, mas nós vamos responder. Exatamente. Tá? Então, cadê? Vou mandar aqui de novo. Esse e-mail é também o nosso e-mail de contato, tá? mpdgweb@gmail.com, tá bom? Tá aí. Tá certo, queridos? Então, Deus abençoe. Espero que essa semente tenha entrado no coração, né? No coração dos irmãos e encontrado uma terra fértil, e dessa terra fértil, né, brotar, germinar e gerar frutos. Tá bom? Deus abençoe, amados. Shalom, shalom, Litraot, Laila Tov, né? Deus abençoe vocês. Amém? Até a próxima, pessoal. Amém? Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.